Oi, oi, crianças! Vamos dar seguimento à nossa segunda parte dessa aula. De antemão, já peço desculpas pela demora de postar a segunda parte para vocês. Meu computador acabou quebrando. Eu, na correria de trabalhar encruzilhada aqui, não tive tempo de pegar. Peguei hoje. E aí, aproveitei que hoje eu tô com tempo livre, agora à tarde e à noite, para gravar logo e postar para vocês. Na primeira parte dessa aula, a gente falou um pouquinho sobre o centro cirúrgico, sobre a função do circulante, né, da equipe, quem era a equipe, falamos de CME, certo? E agora a gente vai entrar vai continuar falando das fases cirúrgicas. A gente divide o processo cirúrgico de um paciente em 3 momentos, né? O momento pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. No pré-operatório, o que acontece? Ele vai englobar, é um momento que vai englobar desde a decisão cirúrgica, desde que o médico chegou e falou assim, ó, vai ter que fazer cirurgia, ou que o paciente naquela cirurgia eletiva falou, olha, eu preciso de uma cirurgia, vai abranger desde esse momento até a entrada do paciente para a sala cirúrgica. E a gente vai falar o que envolve, né, essa fase pré-operatória. Então, desde que o paciente, lá antes de entrar no hospital, às vezes decidiu a cirurgia, né, até os exames que ele realiza, os preparos que ele faz ali quando ele tem admitido no hospital, os preparos que ele faz imediatamente antes de começar a cirurgia, isso aí é o momento pré-operatório. O intra é quando ele entra no centro cirúrgico, na centro cirúrgico não, ele entra na sala cirúrgica, porque nós temos ainda cuidados pré-operatórios que são realizados no centro cirúrgico. Mas a fase intraoperatória é quando o paciente entra na sala de cirurgia, vai ali para a mesa de cirurgia. Então, desde o momento que ele vai para a mesa de cirurgia até quando ele vai para a sala de recuperação pós-anestésica, isso aí é o intraoperatório. Deixa eu ativar aqui o laser para eu poder... Sim. Cadê? Laser. Sumiu aqui, gente. E nós temos ainda o momento pós-operatório, que é o momento que vai englobar desde a saída do paciente da sala de recuperação pós-anestésica e vai até um pós-cirúrgico tardio, um pós-cirúrgico imediato, que é quando o paciente vai para a clínica, ou volta para a UTI, ou vai para casa. O pós-operatório continua ainda na casa da pessoa, que a unidade de saúde da família tem que fazer o acompanhamento, o curativo diário daquela cirurgia, os cuidados. Tem ainda a consulta, né, de retorno do paciente na cirurgia, não tem isso? Isso tudo é o pós-operatório. Desde quando o paciente sai ali da sala de recuperação pós-anestésica, vai para a clínica, para a UTI, ou volta para a emergência onde ele estava, vai para casa, continuar os cuidados em casa, pela unidade de saúde da família, marca o retorno, isso aí é o pós-operatório. Então, agora eu vou falar um pouquinho depois melhor dessas fases cirúrgicas para vocês, de modo mais específico, e os cuidados que normalmente vocês técnicos e a gente da enfermagem faz em cada fase dessa daí. Vamos falar também, agora nós vamos falar especificamente do período transoperatório ou intraoperatório, quando esse período que o paciente vai para a mesa de cirurgia e da mesa de cirurgia faz a cirurgia e vai para a sala de recuperação pós-anestésica. Deixa eu beber um pouco de café. O período da cirurgia, o período da transoperatório, é dividido em 4 tempos cirúrgicos, a gente fala. Então, quem é a pessoa instrumentadora, né, que auxilia ali na cirurgia, juntamente com o médico assistente e o médico principal, o cirurgião principal, vai organizar a sua mesa de acordo com os tempos cirúrgicos, vai organizar as pinças, os materiais que serão utilizados na cirurgia de acordo com esses tempos cirúrgicos. São 4 tempos, né? A dierese, a hemostasia, a exérese e a síntese. Então, no primeiro tempo, então ele bota lá os materiais todos para dierese. Dierese quer dizer abrir, dividir. É aquele momento, normalmente, que o cirurgião vai cortar o tecido, vai abrir para visualizar aquela cavidade. Então, esse período é a dierese, que significa divisão. Então, envolve a divisão, separação,
corte dos tecidos com bisturi elétrico, tesoura, serra, laser. Então, esse período aqui vai ter um conjunto de materiais específicos juntinhos lá na mesa de cirurgia, na mesa auxiliar, né, que o instrumentador vai montar. Logo em seguida, ele bota os outros materiais ali do lado. Materiais de hemostasia, porque logo depois que tem a parte de corte, da diérese, é normal aqueles tecidos começarem a sangrar, porque tem muitos vasos ali, tem artérias, tem muitas veias, então é preciso interromper esses sangramentos para que o paciente não tenha o choque hipovolêmico e também para que o médico, o cirurgião, consiga visualizar aquelas cavidades que estão ali para ele iniciar o processo cirúrgico. Então, hemostasia nada mais é do que interromper esse sangramento. Como é que é feito isso? Com pinças, por exemplo, né, com compressão direta com os dedos, com bisturi elétrico que cauteriza. Lembra que a gente falou do bisturi elétrico, que ele fecha, ele cauteriza por calor, né, evapora a água daquele tecidinho ali, fecha, ou alguma sutura que ele pode fazer ali provisória, para ele conseguir iniciar mesmo a cirurgia, que é a exérese, que é onde se inicia a cirurgia propriamente dita. Ele vai corrigir alguma coisa, retirar algum tumor, cortar, retirar a bexiga, o útero, aquele órgão que ele quer consertar ali. É essa hora na exérese que inicia esse processo, tá? E os materiais também são adequados para esse tempo cirúrgico. E o último tempo cirúrgico é quando tudo acaba e tem que fechar, fazer a síntese. Síntese quer dizer fechar, unir. Então, se dá pela união dos tecidos por meio de sutura, certo? Então, nós temos esses 4 tempos cirúrgicos e quem vai ser instrumentador vai ter que organizar a sua mesa de apoio cirúrgico de acordo com esses tempos para facilitar. Então, aqui, ó, os materiais especiais, tem cirurgias que requerem alguns materiais especiais. Então, ele já deixa separadinho. Materiais de síntese, ou porta-agulha, aqui ó, a pinça porta-agulha, com o segurado da agulha já e o fio de sutura, né? Os materiais de hemostasia, várias pinças aí hemostáticas, que a gente diz, né? E materiais de exérese, materiais que ajudam ao bisturi, as outras pinças aí serrilhada, dente de rato, né? A maio longa curva, maio reta. Então, eu não sei muito de nomenclaturas de pinças, eu sei as pinças básicas que a gente usa no dia a dia. Essas de cirurgia eu não sei muito, então quem trabalha no centro cirúrgico, quem é enfermeiro de centro cirúrgico, quem é instrumentador, que sabe melhor essas pinças aí. É um conhecimento mesmo que vocês só precisam ter se tiver interesse em trabalhar em centro cirúrgico. Adquire ali nos cursos especializados disso, tá? Então, essa mesinha aí está organizada de acordo com os tempos cirúrgicos. Nós falamos ali do período intraoperatório ou transoperatório. Vou falar um pouquinho do que compete, então, esse período pré-operatório. Primeiro, o período pré-operatório e o pós também operatório é ainda subdividido em 2 períodos. O pré-operatório mediato e o pré-operatório imediato. Ó, mediato e imediato. Qual a diferença? O mediato é um pouquinho antes da cirurgia. Então, inicia desde a tomada da decisão da cirurgia, digamos, se for uma cirurgia eletiva, uma cirurgia, digamos, de mamoplastia. A paciente decidiu fazer essa cirurgia e conversou com o médico lá 3 meses antes. Isso aí é o mediato. A paciente deu entrada lá na clínica cirúrgica e inicia o pré-operatório imediato. Porque o imediato, gente, são cuidados, são preparos que são iniciados 24 horas antes da cirurgia. De 24 horas para bem mais antes é o mediato, dos 3 meses, 6 meses que essa cirurgia foi marcada, até antes de 24 horas é mediato. Agora, nas 24 horas antes da cirurgia é imediato. Então, são cuidados diferentes. Então, a gente não pode fazer, por exemplo, um preparo de pele para a cirurgia 48 horas antes da cirurgia. A gente não pode fazer uma tricotomia, que é a remoção dos pelos daquele local da cirurgia, 3 dias antes, 2 dias antes. Isso aí tem que ser horas antes da cirurgia. Então, por isso que essa divisão é necessária, para a gente saber o que a gente tem que fazer em cada um desses momentos. No pré-operatório imediato, por exemplo,
são realizados aqueles exames. Então, toda cirurgia, gente, toda cirurgia, o paciente tem que fazer pelo menos 3 examezinhos. 4. Vou dizer 4. Ele vai ter que fazer um hemograma, né? Ele vai ter que avaliar a parte de tempo de coagulação dele, de eletrólitos no sangue, vai ter que fazer um ECG e vai ter que fazer um raio-x. De forma básica, pelo menos esses 4 exames, essas 4 avaliações, toda a cirurgia requer um ECG, um raio-x, um hemograma e a avaliação de uma coagulação sanguínea. Toda cirurgia o paciente precisa disso. Tem outras cirurgias que requerem ainda outra coisa. Uma cirurgia de rim, que é um eco, que é uma TC, uma cirurgia de craniana, vai ter que ter uma TC de crânio, tomografia craniana, uma cirurgia cardíaca, vai ter um ecocardiograma. Então, cada cirurgia ainda tem seus exames específicos, mas de forma básica, toda cirurgia tem esses 3 examezinhos aí. Então, a não ser uma cirurgia assim, de emergência. Cirurgia de emergência, que o paciente chegou e ele tem que ir para o centro cirúrgico imediatamente. E aí, gente, o paciente não faz exame nenhum. Vai para o centro cirúrgico sem nenhum desses exames. Mas cirurgias de urgência para baixo tem que ter exame pré-operatório. Além disso, né? Na consulta ali com o médico, né, com a equipe, vai ser identificado os riscos desse paciente, o risco dele ter alguma intercorrência no pós-operatório ou durante a cirurgia. Esse paciente é tabagista, ele é obeso, ele é hipertenso, diabético. Se ele é tabagista, por exemplo, ele pode dar um pouco de trabalho para se recuperar da anestesia, ele pode ter um pouco de trabalho, né, para ter digamos, se ele for ficar entubado, ele vai ter um risco maior de ter infecção pulmonar. Se ele é obeso, ele vai ter dificuldade para se mover depois da cirurgia. E a movimentação precoce depois de uma cirurgia é essencial para a recuperação do paciente. Ele pode ter um problema de cicatrização. Se ele é diabético também, pode ser que a cirurgia dele demore um pouco mais de cicatrizar. E aí, assim, todos esses riscos de uma cirurgia são avaliados. A idade do paciente. Será que vale a pena fazer uma cirurgia de próstata num paciente de 85 anos, tabagista, hipertenso, diabético? Todos esses riscos são avaliados para ver se essa cirurgia vai acontecer ou não, ou quais os cuidados que eu preciso ter diante desses riscos que são identificados, certo? Alguns termos são assinados. Então, por exemplo, o paciente vai fazer uma cirurgia de amputação de membro inferior direito por conta de um pé diabético que está lá isquêmico, necrosado, precisa amputar. E aí, para fazer essa amputação, o paciente ou o responsável, um familiar de primeiro grau, né, se não tiver de segundo, assina um termo de amputação. O paciente vai fazer uma traqueostomia, né, um procedimento muito comum, uma cirurgia de pequeno porte comum em centro cirúrgico, para diminuir, quando o paciente precisa ficar muitos dias entubado, é melhor que ele faça uma traqueostomia, porque o risco dele ter uma infecção pulmonar num tubo é muito grande. Pacientes idosos morrem com frequência com pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, a traqueostomia tem que ser feita se a gente vê que o paciente vai ficar muito tempo no tubo. Então, para fazer a traqueostomia, que é uma cirurgia mutiladora, precisa abrir um cortezinho, mesmo que pequeno, o familiar assina um termo. Então, qualquer cirurgia que tenha uma mutilação assim pequena, uma remoção de alguma parte, tem que ter um termo para assinar para remover aquela parte. Isso é um cuidado imediato. Quem é que bota o pessoal para assinar esse termo? A gente da enfermagem. Além do preparo, apoio psicológico, o paciente vai fazer uma bariátrica, ele precisa ter um acompanhamento psicológico muito bom, o paciente que vai remover o pé, uma perna, né? Um paciente diabético, idoso, ele vai precisar de um preparo psicológico, de um apoio para ele entender o que está acontecendo. O paciente que está com câncer de pênis, que vai remover o pênis, vai ter que ter um preparo, um apoio psicológico antes de fazer essa cirurgia mutiladora. E no pré-operatório imediato, que são as 24 horas que antecedem a cirurgia, a gente vai fazer várias coisas nesse período. A gente vai botar o paciente em jejum. Jejum de quantas horas? Normalmente o jejum é de 6 a 8 horas para uma cirurgia. Não precisa mais que isso.
Cirurgia no máximo 8 horas de jejum, tá ótimo. E é um jejum, gente, que não é um jejum que eu não posso beber nem água. Isso aí não existe mais. O paciente pode tomar líquido claro. O que é líquido claro? Um chá, um suco leve, até 4 horas. 3 horas antes da cirurgia. Água, o paciente pode tomar até 2 horas, 1 hora e meia antes da cirurgia, não tem problema. O paciente não precisa ficar mais 8 horas ali em jejum absoluto, sem beber nem água para fazer a cirurgia. Isso não existe mais. A literatura traz inúmeros artigos, trazem que deixar o paciente 8, 6 horas sem comer nada, sem beber nada, é prejudicial para esse paciente. Então, pode dar uma água até 2 horas antes, pode dar um chá, um suco com pouca fibra, até um suco de laranja, né? Uma coisinha mais leve, até 3, 4 horas antes, tranquilamente. Limpeza intestinal não é mais antes da limpeza intestinal, que era o FLIT, né? Que a gente fazia nos pacientes, o enema, botava lá no reto do paciente e vinha todo o retorno. Isso aí era uma coisa de rotina. Toda cirurgia antes o paciente fazia isso, uma limpeza intestinal. Só que aí foi avaliado que isso não tinha benefício nenhum para o paciente se o paciente não fosse fazer uma cirurgia, por exemplo, de trato gastrointestinal, uma cirurgia de reto. Então não tinha por que mais fazer esse procedimento de rotina. Então, a limpeza intestinal hoje em dia só se faz para procedimentos que envolvam o trato gastrointestinal, cirurgia de estômago, de abdômen, cirurgia de reto, de próstata. Aí sim você faz essa limpeza. Não é necessário fazer essa limpeza se não for uma cirurgia que envolveu o trato gastrointestinal, não é rotina. O preparo da pele, a tricotomia, que é a retirada dos pelos, é feita 2 a 3 horas antes da cirurgia. Não se faz mais 1 dia, 2 dias antes, né? Porque aquela pele fica ali exposta, se faz normalmente com gilete, com lâmina, corta a pele. O risco desse paciente que está ali internado adquirir uma infecção pelaquela porta de entrada da pele cortada é muito grande. Então, se faz com o mínimo de tempo antes para que esse paciente não obtenha uma infecção hospitalar, porque a pele cortada é um meio aberto ali para entrar bactérias. Então, se fazem 2, 3 horas antes do paciente para a cirurgia. O banho, então todo paciente que vai para a cirurgia precisa tomar um banho para diminuir também o risco de infecção do sítio cirúrgico. O paciente precisa tomar um banho bem tomado, fazer a tricotomia. Isso aí é coisa de 2 horas, 3 horas antes da cirurgia, para diminuir o risco de infecção lá quando abrir esse paciente, retirar prótese, retirar objeto pessoal. Normalmente, quando o paciente vai para a cirurgia, o enfermeiro fica responsável por fazer um checklist. Tem um checklist pré-pronto nos hospitais que a gente confere todos os itens essenciais para aquele paciente ir para o centro cirúrgico e manda o checklist e a prescrição, né, do paciente do dia dentro do prontuário, junto com o exame de imagem, junto com o ECG, junto com o raio-x, bota na maca e vocês aí, o maqueiro, levam o paciente até o centro cirúrgico. Então, esse checklist é o quê? A gente confere se o paciente tem exame de imagem, como eu falei, um raio-x, um ATC, tem que botar no prontuário. Confere se tem ECG, confere se tem exame de laboratório recente, confere se o paciente usa prótese, se tiver prótese, retira. E não é só perguntar, porque às vezes o paciente omite. A gente tem que ir lá e abrir a boca mesmo, ver se tem prótese em cima e embaixo, porque esse paciente vai ser anestesiado no centro cirúrgico, mas pode ser entubado. E se esse paciente foi entubado com a prótese, né? Se esse paciente broncoaspirar, porque essa prótese, quando o paciente está sedado, gente, ele não tem controle de via aérea, né? A prótese pode cair e obstruir a via aérea. Já pensou que problema? Então, não pode. Então, a gente confere se o paciente tem prótese, se o paciente tem acesso, isso também é do checklist. O paciente tem que estar com acesso pérvio. Então, a gente pede lá, vocês técnicos, meninos, o acesso aí tá na data, tá antes, na data, né, que são antes de 4 dias que o acesso vence, e além disso, tá pérvio, tem sinal de infiltração, você faz o teste para ver se tá fluindo, sem dor, se você, quando faz o retorno, vem sangue, porque o paciente precisa ir com acesso pérvio. O paciente chega no centro cirúrgico e para. Vai fazer adrenalina onde? Daqui que pega um acesso nesse paciente? Não pode. O paciente está de banho tomado, né?
tem reserva de sangue, isso é uma coisa importante para a gente checar também. O paciente vai para o centro cirúrgico, aquele paciente tem reserva de sangue, se ele precisar de sangue na cirurgia, cirurgias de grande e médio porte normalmente requerem isso. Ele tem sangue reservado para ele para tomar, a gente checa isso também. Tira todos os objetos pessoais, tudo, não pode ficar com nada, né? Na verdade, o paciente internado em si já não deveria ficar com objeto pessoal, com anel, com pulseira, relógio, isso tudo é foco de infecção. A gente da enfermagem, a gente tem que garantir que isso aconteça, o paciente não fique de brinco, de relógio. Quando ele for ficar internado, a gente tem que tirar tudo, guardar no saquinho, dar para o familiar, para ele não ficar com essas coisas. Verificar o acesso, já falei. Então, são esses preparos todos que eu falei aí. Essa questão da dieta é muito importante, gente, porque muitas cirurgias são canceladas porque a equipe de enfermagem não bota o paciente em jejum. Então, o que eu faço lá quando eu estou no hospital do plantão? Quando o paciente tem uma cirurgia já para o dia seguinte, a gente recebe, né, a gente é comunicado que o paciente vai ter a cirurgia 8 da manhã, 2 da tarde. Quando é 8 da manhã a cirurgia, eu pego, imprimo um papelzinho, jejum a partir da meia-noite. Boto lá no leito do paciente, na frente, para todo mundo ver, familiar saber, para qualquer pessoa da equipe de enfermagem, da equipe de nutrição saber que aquele paciente, a partir de meia-noite, está de jejum. Certo? Mas eu falei, é um jejum criterioso, né? O paciente pode beber uma água até 4 horas da manhã, pode beber uma aguinha, não tem problema. Ele pode comer comida. Então, eu tenho que identificar que um paciente que está de jejum, não basta só a gente avisar a ele ou ao familiar, a gente tem que identificar o leito para garantir que aquele paciente fique de jejum. Né? Se o paciente estiver sedado, tiver de dieta por sonda, o que eu tenho que fazer? Ir lá, normalmente é vocês técnicos, deu meia-noite, eu desligo a dieta. A dieta de um paciente normalmente deve correr por bomba de infusão. Se não tiver bomba de infusão, eu tenho que fechar aquela sonda, garantir que ninguém coloque dieta nela. Então, a gente tem que... Isso aí são cuidados da gente de enfermagem. Se o paciente estiver faltando qualquer coisinha dessa, ele perde a cirurgia por conta da gente de enfermagem. Então, a gente tem que ficar bem atento a esses cuidados do pré-operatório imediato, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessa sala de recuperação pós-anestésica, a SRPA, a sigla, né? Sala de recuperação pós-anestésica. Então, é uma salinha que tem que ter em centro cirúrgico de médio, grande porte, para esse paciente se recuperar da anestesia, né? E aquelas uma hora, normalmente o paciente fica ali 1, 2, 3 horas no máximo nessa salinha se recuperando da anestesia. Então, ela parece muito um ambiente de UTI, como vocês podem ver na imagem, só que na UTI vai ter uma divisão aqui, uma cortina ou um vidro de meia parede dividindo cada um desses leitos, vai ter uma mesinha auxiliar, vai ter mais itens. Mas o material aqui é bem parecido com o que tem em UTI. Tá vendo? Os leitos todos têm monitores, um leito aqui tem ventilador, porque pode ser, nem todos os pacientes que vão para a cirurgia estão entubados, a maioria não está entubado, os que vêm, alguns sim, que quando vêm da UTI estão entubados, então precisa ficar no ventilador, mas grande parte pode ficar aqui só monitorado, né? Tem os pontos de oxigênio em todos os leitos, porque o paciente normalmente precisa ficar usando um catéterzinho nasal de oxigênio. É normal a anestesia ela diminuir a frequência respiratória de um paciente, é um sedativo, uma sedação. O paciente não controla a sua respiração durante a cirurgia, ele não controla a sua língua, a frequência respiratória dele diminui. Então, normalmente o paciente fica, né, em uso de ventilação mecânica lá na cirurgia, ou com algum suporte ventilatório. Se a cirurgia for de grande porte, precisa o paciente tomar anestesia geral. E quando ele vem, ele fica aqui com um catéter nasal até se recuperar essa respiração normal dele. Obviamente, isso a gente está falando para um paciente que toma anestesia geral. Uma anestesia local, peridural, epidural, não precisa. O paciente não fica, normalmente, não é normal o paciente precisar de um suporte de oxigênio depois da cirurgia. Tá?
Então, essa sala é destinada à recuperação imediata do paciente do processo cirúrgico, porque a recuperação mesmo vai ser na clínica, na UTI, em casa, né? É só a recuperação imediata. Terminou a cirurgia, 2, 3 horinhas ali, as 3 primeiras horas, 1 hora, ele vai ficar ali sob observação, porque podem acontecer várias coisas pela anestesia ou pela própria cirurgia. Então, é uma sala de muita atenção, normalmente a equipe, o técnico que fica nessa sala, né, tem que ter uma visão muito crítica, muito atenta, porque esses pacientes têm vários riscos ali. É como se fosse uma unidade de terapia intensiva de alto risco. O paciente voltou de um procedimento de alto risco de sangramento, ele pode rebaixar, ele pode ter uma parada, ele pode diminuir a ventilação dele, fazer desaturar. Ele pode ficar fazendo ele pode ter várias coisas. Então, quem fica nessa unidade aqui, gente, tem que ficar com um olhar atento às possíveis intercorrências que podem acontecer no processo, depois de um processo cirúrgico. O paciente vai reclamar de dor, vai vomitar, e se você não tiver um cuidado rápido, ele pode broncoaspirar. Se broncoaspirar, esse paciente pode parar, fazer uma parada cardiorrespiratória. Então, essa sala aqui, ó, tem que ter cuidado quem trabalha nela, tá? Então, sala destinada à recuperação imediata do processo anestésico cirúrgico, bem como detecção precoce de complicação relacionada ao processo. Então, o paciente pode ter várias coisas, como eu falei aí, uma hemorragia, porque alguma artéria, alguma veia não ficou devidamente suturada, pode ter, vomitar, normalmente as anestesias gerais ou peridurais fazem o paciente ter muito enjoo, muita náusea, o paciente vai se queixar de dor, você vai medicar lá com a medicação prescrita para dor, vai observar a ventilação, monitorar os sinais vitais desse paciente, qualquer intercorrência, chamar o enfermeiro, chamar o médico e por aí vai. E o período pós-operatório, esse daí que é quando o paciente sai da sala de recuperação anestésica, volta para a sua unidade de origem, seja ela a UTI, a clínica cirúrgica, a médica, volta, dificilmente o paciente sai daqui e vai para casa, né? Normalmente ele fica internado 1, 2 dias até ir para casa. Ele também se divide em 2 períodos, o imediato e o imediato. O imediato, como eu falei para vocês, é aquele que o paciente saiu e foi para sala de recuperação anestésica. Inclusive, está trocado aqui, gente. Está trocado a ordem do título aqui, O imediato deveria estar do lado esquerdo da tela e o mediato do lado direito da tela. Porque o imediato é aquele que o paciente normalmente está na sala de recuperação pós-anestésica. Na 1, 2 horas depois da cirurgia ou até volta para a UTI, né, digamos. Então, o que é que vocês vão fazer se vocês estiverem na sala de recuperação pós-anestésica, nesse pós-operatório imediato do paciente? Vocês vão acompanhar o despertar daquele paciente. Se aquele paciente entrou no centro cirúrgico, lúcido, orientado, Glasgow 15, como é que ele está despertando da cirurgia? É normal o paciente ficar um pouco sonolento, né? Mas não é normal um paciente que entrou em Glasgow 15, 1 hora depois da cirurgia, que a anestesia passou já boa parte do seu efeito, tá desacordado? Não é normal. Então, um paciente que entrou desacordado porque está entubado, ele vai ficar, obviamente, desacordado e entubado depois da cirurgia. Mas o paciente que entrou lúcido orientado, ou até assim um paciente que entrou sem estar lúcido orientado, mas entrou acordado, falando coisas confusas, e depois da cirurgia, como é que ele está depois de meia hora, 40 minutos, 1 hora ali? Ele não acordou ainda? Não é normal. Monitorar os sinais vitais. Para a gente monitorar, eu falo o tempo todo isso com a equipe que eu trabalho, né? Lá na UTI. Monitorar sinal vital, gente, não é pegar e anotar sinal vital, não. Isso aí qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa sem informação pode saber aferir uma pressão. No caso desses pacientes aqui, já fica o negocinho lá só aferindo sozinho e pegar e anotar na pranchetinha os valores da temperatura, pressão, frequência cardíaca. Porque um paciente na sala de recuperação pós-anestésica, é o monitor que faz isso sozinho. Você só pega e anota no papel, no controle. Não é anotar. Monitorar sinal vital não é anotar. A gente tem que saber
parâmetro. Qual é o valor mínimo e máximo aceitável para uma pressão arterial, para uma temperatura, para uma saturação, uma frequência cardíaca? Isso aí, qualquer pessoa que faça um curso de técnico de enfermagem tem que sair do curso sabendo. Sinal vital, gente, é a base da vida. É o mínimo, a gente tem que saber parâmetro mínimo e máximo. Então, a quem ainda não decorou aí parâmetros mínimos e máximos de sinal vital, acorda. Não tem como entrar para a área de trabalho, não tem como ter ficado estudando 2 anos e não saber isso. O que é a saturação baixa, o que é uma frequência cardíaca baixa, que eu tenho que chamar o enfermeiro, que eu tenho que chamar o médico, que eu tenho que me preocupar. Eu tenho que saber. Então, monitorar é isso, é eu anotar e ficar atento. Aquela pressão ali tá baixa demais. Vixe, meu Deus, o paciente pode estar com algum sangramento interno. Deixa eu ir lá chamar a enfermeira, o doutor. Aquela temperatura, o paciente está hipotérmico. Vixe, deixa eu colocar aqui uma coberta, um aquecedor nesse paciente, porque senão a frequência cardíaca dele pode baixar demais, ele pode parar. Ixi, esse paciente está com febre. Será que ele já estava com uma infecção aí desde antes? Não tem como uma infecção aparecer em 1 hora, 2, depois de uma cirurgia. Esse paciente está com a frequência cardíaca alta demais. Um paciente que não fala, que está entubado, sedado, né? Num pós-operatório, está com a frequência cardíaca alta, está com a pressão alta, normalmente significa dor. Esse paciente está com dor, ó. Deixa eu fazer a dipirona que está ali, se necessário, nele, para ver se diminui essa dor. Então, a gente tem que saber ter atenção a esses parâmetros. Não é só anotar. Monitorar sangramento, ver lá o sítio, né, da cirurgia, se for uma lapa, ver lá o curativo, como é que tá. Tá muito sangrante aquele curativo. Então, tem que trocar o curativo. Se tá um sangramento assim, fora do comum, será que esse médico não deixou alguma artéria, alguma veia aí que não suturou, que perdeu a sutura, que não cauterizou com bisturi? Tem que voltar esse paciente. Será que eu tenho que voltar esse paciente para o centro cirúrgico? Chama a enfermeira, chama o médico. A gente tem que avaliar isso tudo. Esse paciente saiu do centro cirúrgico com um dreno de tórax, saiu com um dreno de Portovac, que normalmente é um dreno de sucção, que é botado dentro de cavidades para sugar o líquido ou o sangue em excesso que o paciente produz depois de uma cirurgia. Saiu com um dreno de Perrose, que também é um dreno que é usado para drenar pus que está numa cavidade abdominal já acumulado, ou o excesso de exudato da cirurgia ou de sangue que ficou colecionado ali no abdômen. Esse dreno está funcionando, está drenando muito, porque é normal, depois de uma cirurgia, se o paciente saiu com algum dreno, esse dreno drenar bastante. Se ele não estiver drenando nada, tem alguma coisa errada. Ou esse dreno está mal posicionado, ou tem alguma coisa estranha. A gente tem que sinalizar o enfermeiro. Monitorar a dor desse paciente. O paciente com dor é o quinto sinal vital. O paciente com dor, gente, ele vai aumentar a frequência cardíaca, ele vai gastar mais oxigênio, ele corre o risco de abrir os pontos, porque ele fica incomodado, ele fica tenso. Então, a gente manejar, controlar a dor, que é uma coisa da enfermagem, é essencial. Eu vou fazer a medicação se necessária, eu vou otimizar ali. O que eu tenho? O que o médico prescreveu para a dor? Aí prescreveu um tramal, uma dipirona. Como é que eu posso intercalar isso para esse paciente não sentir dor? Promover conforto, aquecimento. O paciente que sai da sala cirúrgica, ele está sentindo muito frio. Eu tenho que deixar ele bem quentinho, botar ele o mais confortável possível, numa posição confortável, porque ele vai estar com dor, ele vai estar com frio. Isso é cuidado essencial para uma recuperação boa. Isso aí a gente faz na sala de recuperação pós-anestésica. E no pós-operatório imediato, que ele vai ali, volta para a clínica, volta para a emergência, vai para a UTI. O que a gente tem que, quando o paciente chega, né, da cirurgia, o que a gente tem que monitorar? Esse paciente está em uso de quê quando ele chegou? Normalmente o paciente saiu para a cirurgia, né? Paciente, digamos, lúcido orientado para fazer uma cirurgia de fratura de fêmur. Ele voltou como? Ele voltou em uso de cateter nasal, em uso de sonda. Digamos que ele foi com acesso periférico, mas chegou lá, esse acesso não estava tão bom assim, e o médico passou um central logo, porque teve que sedar. Esse paciente voltou com um acesso central,
voltou, quais são os dispositivos que ele voltou, com dreno de tórax, com dreno de sucção, dreno de Penrose, tudo isso tem que evoluir. Como é que esse paciente voltou? Com que dispositivos ele voltou? Esses dispositivos estão funcionando? O paciente voltou com dreno de tórax que está funcionando, com dreno de Penrose que está funcionando, voltou com um CVC que está legal, está pérvio. Como é que tá aí diariamente? O que eu observo? Como é que tá a ferida cirúrgica? Na hora que vocês dão banho, normalmente faz o curativo também. O curativo, esses curativos cirúrgicos não são privativos do enfermeiro. Então, são vocês, normalmente técnicos de enfermagem, que fazem esses curativos de uma lapa, de qualquer ferida cirúrgica mais simples. Esses curativos simples de ser cirúrgico. Então, normalmente você vai dar banho, depois do banho faz o curativo, estéreo. Como é que tá os pontos? Tá cicatrizando legal? Tem algum ponto que abriu? Tá drenando? Essa secreção que drenou, tá com? Então, a secreção é normal no primeiro dia a secreção ser mais sanguinolenta. Mas a partir do terceiro, quarto dia, não é normal o paciente estar drenando mais pelos pontos, secreção sanguinolenta. A secreção tinha que estar mais serosa, mais clara. Depois de 3, 4 dias, é normal um paciente estar drenando secreção purulenta? Não, a não ser que aquela cirurgia já fosse uma cirurgia infectada. Mas se fosse uma cirurgia potencialmente contaminada, não é normal ela estar drenando uma secreção com odor fétido, com odor purulento, porque isso indica um processo infeccioso. O paciente, então, aquela cirurgia está infeccionada. A gente tem que sinalizar o enfermeiro, o médico, porque tem que entrar com antibiótico, tem que ter um cuidado naquele curativo. O paciente pode ficar ter um choque séptico por conta de uma cirurgia, às vezes simples, mas que infeccionou e o técnico estava ali todos os dias fazendo curativo e tal. Não deu uma sinalização de que aquele curativo estava com sinal de infecção. Quando foi descobrir, já estava num processo infeccioso mais alto, né? Então tem que sinalizar logo no começo que percebeu alguma coisa. Quando a gente faz um curativo de cirúrgico, a gente tem que descrever, realizado o curativo, de ferida operatória, de laparotomia, limpo e seco, sem sinais logísticos, que é sem sinais de infecção. Aí, digamos que eu vi uma cirurgia que estava com sinais logísticos, com edema em alguns pontos, secreção purulenta de odor forte, secreção esverdeada, tal. A gente tem que descrever como é que estavam os pontos, estava limpo e seco, estava com alguma secreção, como é que é essa secreção? Era secreção esverdeada, clara, sanguinolenta, purulenta, serosa, tinha odor, essa secreção, os pontos estavam bem cicatrizados, tinha algum ponto aberto, a gente tem que evoluir isso, tá? A gente tem que monitorar se o paciente voltar para a UTI, né? A gente monitora o balanço hídrico. Eu já falei para vocês sobre o balanço hídrico, que é uma tabelinha que vocês anotam tudo o que entra no paciente de líquido e tudo o que sai. Então, água a gente anota, vômito anota, tudo que entra e que sai de líquido ou de fezes também, que as fezes também têm líquido, a gente anota. E no final, o enfermeiro faz uma conta. O paciente ganhou quanto de líquido no dia e perdeu quanto. Então, a gente monitora isso. O paciente não está urinando. Vocês, no balanço hídrico, tem uma parte que tem diurese. Então, de 2 em 2 horas, anota o volume de xixi do paciente. Ou de cocô. Então, eu vejo ali, no final do meu plantão, eu vejo, vixe, esse paciente aqui passou o dia todo sem fazer xixi. Não é normal. O paciente passar o dia todo sem fazer xixi, tá com soro, tá tomando água, não é normal. Ou então eu pergunto assim, bichos meninos, vocês estão dando água pro paciente? Porque às vezes o paciente tá com soro, ali embaixo a vazão, mas os meninos não estão dando água. E aí, gente, quando a gente não dá água para um paciente que tem indicação de tomar água, né? A gente só não dá água para paciente que não tem indicação, paciente com ICC, paciente que faz hemodiálise, ele não pode tomar água à torta e à direita. Fora isso, os outros pacientes podem tomar água e devem, porque se a gente não dá água ao paciente, gente, e o paciente fica sem urinar, o rim do paciente corre o risco de evoluir para um rim que precisa de hemodiálise, porque o nosso rim
funciona à base de volume. Se eu não tenho volume de sangue circulando, e isso quem dá pra gente é a hidratação, não tem o volume, pressão suficiente ali no rim, e o rim fica insuficiente. Então, às vezes, na prescrição de enfermagem, o médico coloca assim, ó, água livre de 4 em 4 horas. Quer dizer que vocês têm que ofertar água de 4 em 4 horas para o paciente, 200 ml. E eu pergunto aos meninos, vocês deram a água, gente, paciente de 18 horas, de não sei, deu. E mentira, não deu por preguiça. E aí quando eu vejo o paciente não tá fazendo xixi e o paciente tá com os exames de scores que indicam lesão renal, só porque os meninos não deram água pro paciente. Uma coisa tão simples, que tá na mão da enfermagem, mas que às vezes a gente por preguiça ou negligência deixa de fazer e prejudica muito um paciente. O paciente fez cocô, isso, gente, a gente tem que monitorar. É uma coisa básica, mas é essencial num paciente que vem de uma cirurgia. É normal um paciente ficar no primeiro dia, depois que ele veio da cirurgia, com dificuldade de fazer xixi, de fazer cocô por conta da anestesia. Ela faz isso, né? Ela mexe um pouquinho com o corpo do paciente, o paciente não tem dificuldade de fazer xixi ou cocô. Mas é normal um paciente ficar 20 horas após a cirurgia, 24 horas com essa dificuldade. Então, se o paciente continua no segundo dia com essa dificuldade de fazer cocô, tem que sinalizar para a enfermeira, porque a gente tem que fazer um flit, tem que fazer uma lavagem, né? Não está fazendo xixi, a gente tem que aumentar a hidratação, então tem que passar uma sonda, que pode ser que ele esteja com a urina ali, ó, na hora do exame físico. O paciente falou que não tá conseguindo fazer xixi, mas quando a gente palpa a bexiga, tá mega cheia, tá com bexigoma, eu tenho que passar uma sonda para drenar essa diurese do paciente. Então, acompanhar se o paciente fez xixi ou cocô depois da cirurgia é essencial. Incentivar e ajudar na mobilização precoce, deambulação precoce num paciente depois da cirurgia, a não ser assim, que não tem indicação disso, é essencial. Paciente que a gente mobiliza, que anda depois aí de umas 4, 5 horas da cirurgia, ele tem menor risco de ter infecção cirúrgica, infecção pulmonar, porque é o paciente que fica ali parado, deitado, né? Porque a cirurgia dói bastante. Então, às vezes, o paciente não quer andar, não quer se mexer, se mobilizar pela dorzinha que ele sente. Mas a gente tem que cutucar mesmo, falar, não, eu te ajudo. A gente vai ali até o banheiro e volta, anda um pouquinho no corredor e volta. Vamos ao menos sentar na cadeira um pouquinho. É essencial, qualquer movimentação é essencial, gente. No paciente que não consegue fazer isso, porque ele já não anda, ele é acamado, a gente faz a mobilização passiva. A gente mesmo faz uns exercíciozinhos com ele ou pede o familiar para fazer, porque se a gente não faz isso, o paciente ele corre risco de ter infecção pulmonar, porque as secreções do pulmão ficam o tempo todo retidas ali no pulmão parado, e isso é meio de cultura para a bactéria. O paciente corre o risco de ter uma infecção do sítio cirúrgico, o paciente corre o risco de, assim, são vários riscos, sabe? Ele não vai fazer cocô direito, porque para fazer cocô a pessoa precisa se mobilizar, então a gente precisa, a enfermagem que cuida dessas coisas, sabe? A gente tem a nossa função é essencial em muitos processos e muitas atividades de um paciente, mas eu digo que no paciente que saiu de uma cirurgia, a recuperação dele, gente, depende muito da gente, mas é muito. A recuperação sem intercorrência, sem complicações, depende muito da enfermagem. Então, esses cuidadozinhos, assim, que são pequenos, são essenciais para a recuperação desse paciente. Sim. Vou falar um pouquinho agora de CME, tá? Para vocês entenderem também, que eu já tinha falado na outra aula que esse setor era essencial por vários motivos, né? Sem a CME, nada em um hospital funciona. A gente vai falar um pouquinho mais sobre CME. Aqui está uma estrutura, né, de uma parte já limpa da CME, com os materiais todos organizados, esterilizados ali, prontos para serem retirados para os setores de acordo à necessidade. Então, normalmente, a CME ela deve ter uma posição dentro de um hospital estratégica para facilitar com que os setores, a clínica, o centro cirúrgico, a emergência, retirem esses materiais. Então, normalmente, ela fica mais no meio do hospital, para que todos os setores ao seu redor
consigam chegar com facilidade até ali para buscar esses materiais. Normalmente, a estrutura física de uma CME e o fluxo que acontece ali dentro é organizado de forma para diminuir o risco de infecção dos itens que chegam ali e que saem dali. Então, normalmente, gente, a CME ela tem um fluxo que é unidirecional. Vocês não vão ver dentro de uma CME, até da CME de encruzilhada, que é uma CME com estrutura muito boa e adequadíssima para o nosso hospital, vocês não vão ver material sujo cruzando com material limpo. Vocês ficaram lá alguns dias ajudando Paula ou Maria ali, vocês viam o cuidado que elas tinham para que os materiais sujos não se cruzassem com os limpos de nenhuma forma. Porque isso implica em menor risco de infecção hospitalar, porque eu tenho garantia de que aqueles materiais estão limpos ou estão estéreis. Então, normalmente, uma CME, um fluxo, é desse jeito, ó. Percebam o quanto parece um pouquinho com o fluxo que a gente tem encruzilhada, o quanto que é similar. Eu tenho uma entrada onde chegam os materiais sujos, certo? Esses materiais sujos são lavados para tirar a sujeira, né, a matéria orgânica, e são desinfectados com algum material químico para desinfecção, ou água sanitária, ou glutaraldeído, ou sulfique. Cada hospital, de acordo com as suas necessidades, tem seu produto químico para desinfecção. Né? Depois disso, né, em CMEs de hospitais maiores, esses materiais vão para secadoras. Nossa CME não tem secadora porque a gente não tem muito volume de material. Então, dá para deixar ali secando, dá para secar manualmente. Porque como a gente não tem muito volume, muito fluxo de material, a gente não precisa de secadora. Mas se um hospital daqui, por exemplo, tem um fluxo muito grande de material, então não tem como deixar o material secando ali sozinho ou a gente secar. É muito trabalho e aí os setores ficam sem alimentação dos materiais que precisam. Então eu tenho secadora. Depois esses materiais são secos, eles são montados nos kitzinhos, né, nos papéis, aquele papel grau cirúrgico, que é o que embala os materiais, certo? São montadinhos. E aí, se necessário, eles vão para esterilizar. E alguns que não é necessário esterilizar, já ficam já estocados na área de estocagem. Aqueles que precisam ser esterilizados, que são só alguns materiais que precisam, não são todos de um hospital, vão para a área de esterilização e vão para a estocagem. Né? E aí, quando os setores quiserem pegar os materiais limpos ou esterilizados, vai aqui na área limpa. Ele não pega material limpo aqui, ele pega na outra pontinha aqui, ó, na área limpa. Então, veja o fluxo, como é que é. É uma direção só. Você não tem material sujo cruzando com limpo. É sempre, ó, uma direção. Aqui está uma fotinha de uma área de montagem, tá vendo? Depois que os materiais chegaram, foram lavados e desinfectados com uma substância química, e foram secos, eles vêm para aqui para montar os kitzinhos do que for, e aí são preparados para irem para a área de esterilização ou para serem diretamente guardados se não for algum material que não precisa esterilizar. Então, as centrais, elas podem ser descentralizadas. Como é que é isso, tá? Quer dizer que eu tenho várias centrais. Eu tenho uma central que faz material, por exemplo, só para o centro cirúrgico. Eu tenho uma central que processa só material, gás e atadura, essas coisas assim. Ou kits de... eu tenho uma central que vai processar só kit de pinça, kit de cirurgia. Eu posso ter várias centrais, pequenas centrais, 2 ou 3 no hospital, que faz distribuição para todos os setores. Eu posso ter uma central centralizada, que é uma só, que faz tudo, e essa central distribui tudo para os outros setores, ou ela pode ser terceirizada. Eu contrato uma empresa para fazer a esterilização desses materiais e ele só traz para mim esses materiais já limpos. Então, a nossa central de encruzilhada é centralizada, ela que faz tudo. A daqui de Conquista das Hospital de Base também é centralizada. É uma só, ela que faz tudo e distribui. Então, na central, eu tenho 3 tipos de área que a gente pode dividir. Eu tenho a área suja, que é o expurgo, que é aquela área que vai receber os materiais sujos dos setores. Vocês conseguem identificar essa área aí
na central de Encruzilhada é aquela primeira pia. Não tem duas pias lá em Encruzilhada? Aquela pia ali, que é a lateral, que onde ficam os materiais sujos, é a área suja. Você vê que os materiais ali são lavados, né, naquela pia, e passam para outra pia, que é onde ficam os materiais limpos. Ah, tá, isso aí pode acontecer, é certo ficar material limpo numa pia e material sujo numa outra pia, num mesmo espaço físico? É. Em central de material esterilizado de pequeno porte, como é o nosso hospital, eu posso ter somente essa divisão técnica. Eu tenho um mesmo espaço físico para colocar um material sujo em uma pia, em um espaço, e o limpo em um outro espaço, só que dentro do mesmo ambiente. Em centrais maiores, para hospitais maiores, que tem centro cirúrgico, que tem muitos setores, né, que requerem vários preparos, eu tenho que ter uma barreira física. Eu não posso ter a área que eu recebo material sujo junto com a área que eu vou lavar e desinfectar esses materiais. Mas a nossa central é corretinha, de acordo com as regras da vigilância sanitária, né? Para nossa estrutura hospitalar. Se nosso hospital for um hospital de maior porte, aquelas duas áreas que recebe material sujo, aquela pia, e aquela parte que faz a limpeza e desinfecção química dos materiais e secagem, tinha que ser numa área física separada, tá certo? Aí, depois que esse material sai dessa área, que é recebido, é lavado, é desinfectado e seco, ele vai para a área limpa, para o seu preparo. Então, eles são montados os kits, colocado naquele material, aquele papel grau cirúrgico, que é aquele que vocês veem encruzilhada, né? Que é um papel revestido com filme transparente em cima, aquele chama papel grau cirúrgico. Antigamente, a esterilização poderia ocorrer naquele papel madeira, que é chamado de papel craft. Só que, há alguns anos atrás, alguns estudos apontaram que aquele papel era ineficiente para manter um material esterilizado, porque se vocês pegarem, subirem assim, botarem ele contra a luz, ele tem vários furinhos. Então, não tem como um material, um papel que é cheio de furinhos, microfurinhos, manter um material esterilizado. Tinha ali um contato do meio interno do pacote com o meio externo. Então, aquele papel é proibido para fazer esterilização. Só pode hoje, um dos papéis que é o mais, assim, eu acho que menos custoso e mais utilizado é o grau cirúrgico. Mas ainda assim, aqui em Conquista ainda usa como se fosse um TNT. É um tecido de TNT, só que ele é mais grosso para embalar alguns kits, como por exemplo, kit de cateterismo vesical, kit de sonda, ou então kit de sutura, é embalado nesse material como se fosse um TNT. Tem o kit também de LAP médio, que é o kit normalmente que vocês veem usando a encruzilhada para fazer parto, né? Que é aquele kit que tem os aventais cirúrgicos, os campos, a compressa, aqui pode ser embalado tanto num tecido bonitinho, grosso, ou nesse TNT mais grosso. Mas normalmente para coisas menores assim, utiliza esse material de papel grau cirúrgico, que é o que vocês veem encruzilhado utilizando para fazer kit de sutura, kit de curativo, kit de cateterismo, que a gente vê encruzilhada. E vocês conseguem identificar essa área encruzilhada, a área limpa? É a área depois da janelinha. Vocês veem que depois que as meninas lavam e desinfectam os materiais, elas colocam numa janelinha, tem uma mesa depois da janela que ficam esses materiais limpos, que é onde eles são preparados. Colocados no papel grau cirúrgico, tem a seladora, não é que sela as embalagens, não, aquela área é a área limpa, que já fica junto também com a área estéreo, porque a autoclave já fica ali do lado. Então, lá encruzilhada, a área suja já fica tudo junto ali, a área que você recebe o material e a área que você prepara ele, limpa, desinfecta. Logo depois a gente tem a área limpa, que fica o preparo dos materiais e a autoclave, que é a área estéreo. Então, depois que esses materiais são limpos e esterilizados, eles vão para uma outra sala, que é a sala que dispensa os materiais, que ficam só os materiais esterilizados. Lá em Encruzilhada a gente também tem essa salinha, não é isso? Então, o fluxo entre essas áreas, gente, é unidirecional. Vocês não veem chegando material sujo pelaquela portinha que tem a autoclave lá em Encruzilhada, vem?
porque isso é errado. Tem que chegar material pela área suja. Então, como é que é o fluxo da CME? Então, chega o material lá no expurgo, na área suja, eles são limpos, lavados com escovinha ou com a buchinha e vão para um meio químico para uma desinfecção. A encruzilhada é usado o hipoclorito de sódio, não é isso? Aqui a gente tem o hipoclorito em Conquista, tem o glutaraldeído, tem o sulfique, que são outros desinfetantes, certo? Com um poder de desinfecção maior. Fica nessa imersão química, né? Normalmente por 10, 15, 30 minutos, no hipoclorito é 30, mas esse tempo varia de acordo com o desinfectante químico que é utilizado. E o hipoclorito, gente, é um ótimo desinfectante químico. Ele faz uma desinfecção de médio nível e mata até mesmo o bacilo da tuberculose. Então é por isso que, por exemplo, todos os materiais respiratório de encruzilhada, as máscaras de nebulização, as máscaras de Venturi, são imersas em hipoclorito, porque aquilo ali mata o bacilo da tuberculose, que é transmitido justamente por aerossol, coronavírus. Coronavírus é um vírus que também o hipoclorito mata, porque é transmitido por aerossol também, pela via respiratória. Depois de limpos, eles são preparados em suas embalagens, de acordo com as embalagens que o hospital tem, só que não pode ser papel grafo cirúrgico, ou não pode ser papel craft, que é o papel madeira. Depois, eles são preparados e vão para esterilização, ou eles são preparados e vão para desinfecção, tá vendo? E como eu falei para vocês, tem alguns materiais que não precisam esterilizar. Porque, por exemplo, eu não preciso esterilizar papagaio, a paradeira, eu não preciso esterilizar máscara de Venturi, máscara de Venturi, máscara de nebulização, eu não preciso esterilizar material todas aquelas traqueiazinhas de ventilação mecânica. Esses materiais, todos que são utilizados para via respiratória, eles não são esterilizados. Eles só precisam ser desinfectados com alguns produtos, preparados e já armazenados. Então, o que é preciso esterilizar? Material que entra em tecido, em cavidade. Então, qualquer material, kit de pinça, de curativo, kit de sutura, esses materiais usados em cirurgia, em parto, material que corta tecido, que entra em contato com sangue, né? Com pus. Esses materiais precisam ser esterilizados. E depois de esterilizados, eles são armazenados e estão aí prontos para abastecerem suas unidades. Bom, eu trouxe, olha que bonitinho, é um modelinho, é uma plantazinha de CME também, uma CME pequena, básica, parecida com a nossa, para vocês visualizarem como é que é o fluxo bonitinho, ó. Eu tenho área suja e tenho área limpa. Lá em Encruzilhada, essa área suja, como vocês podem ver aqui na figura, a área que recebe já fica junto com a área da pia, que faz a descontaminação, junto com a pia de secagem e lavagem. Tá vendo? Tá vendo aqui essa paredinha aqui? Essa paredinha em centrais como a nossa, pode não existir. Pode ser uma mesma sala, só mesmo com espaços, com pias ou bancadas diferentes. Em centrais maiores, essa parede aqui tem que existir. Essa divisão aqui precisa ser física e não técnica. Eu preciso ter uma área só para descontaminar e uma área só para lavar e secar. Aí depois, esse material vai para a área estéril, onde vai ser preparado, vai ser esterilizado e depois vai ser armazenado e aí sai. Certo? É um fluxo só. Entrou, veio para cá, veio para cá, veio para cá, veio para cá. Tá? Bom, então, normalmente, gente, na CME não lava tecido, né? Então, o que acontece? Quando essas roupas aqui, ó, tá vendo aqui esses campos, isso aqui, ó, gente, que delimita, que é botado ao redor da área, que vai fazer, ó, o cirurgião tá aqui com bisturi na mão, tá vendo? Ele vai fazer uma incisão. Então, ele delimita a área que ele vai trabalhar por meio de campos cirúrgicos, que são esses panos.
utilizados para delimitar uma área. Porque aí, gente, toda essa área aqui que está coberta com esses panos azuis é uma área estéreo. Eu posso colocar qualquer material aqui, ó, tocar em qualquer parte daqui, ó, porque essa área é estéreo. Isso aqui serve para delimitar, obviamente, o campo, mas também para a gente ter uma área de trabalho estéreo. Então, tudo que eu tocar aqui, eu posso tocar sem preocupação, ou apoiar algum material sem preocupação, porque é uma área estéreo. Isso aqui se chama os campos cirúrgicos. Essas roupinhas aqui é de plástico, mas é um plástico que todos esses materiais aqui que eles estão usando são descartáveis. Né? Mas o normal e o mais barato para um hospital é que tudo isso aqui seja de pano, porque aí isso aqui depois é botado lá no hamper, que bota os tecidos todos, e a lavanderia leva para lavar, e depois de lavados, são mandados para o centro cirúrgico ou para a CME para serem esterilizados. Então, quem faz a limpeza, a lavagem desses panos, dos campos, dos aventais, é a lavanderia. Depois de lavados, esses materiais são levados para a CME para serem esterilizados de acordo com os kits de cada cirurgia que vai ser montado, tá? As compressas, normalmente, já vem... as compressas tem no hospital de base aqui já tem os kits de compressa que já é comprada estéreo e tem as compressas que vêm junto desses campos aí que são os lápis, né? Por exemplo, LAP é a sigla que é utilizada para um kit de tecidos usado na cirurgia. Então, normalmente, num LAP médio, vem uns 3 campos desses aqui, de delimitação, e um avental cirúrgico, normalmente, né? Então, quando vocês vêm lá no parto, lá em Encruzilhada, normalmente usa, eu acho que um LAP médio também, ou é um LAP grande. Não lembro direito. Depois vocês perguntam na Nayara. É um LAP, aí você vê assim, normalmente, Paula falando, ó, vou levar um LAP para a sala de parto. É o que o LAP? Vem uma compressa por cima, que é a compressa que o médico vai secar suas mãos. Vem uns 3 ou 4 campos desses para delimitar na hora do parto e 1 ou 2 aventais desses daqui, ó. Então, a montagem desses kits de LAP, que são desses panos que são usados na cirurgia, varia de acordo com a cirurgia. Tem um LAP médio, LAP grande, e aí vai variando. Então, os materiais metálicos, esses aqui que tem que ser esterilizados, porque normalmente eles tocam áreas que tem sangue, secreção purulenta e por aí vai. Após a limpeza e desinfecção, eles têm que ser verificados. Então, todas essas pinças, gente, depois de limpos, desinfectados, tem uma pessoa no preparo dos materiais que verifica cada uma dessas pincinhas se elas estão em bom funcionamento. A gente não pode, depois de limpos, desinfectados, preparar o kit e botar direto na autoclave sem saber se aquela pinça está boa, está funcionando, sem saber se o porta-agulha está funcionando, está limpo. Então, eles têm que ser verificados se estão em bom uso e aí sim botados em caixinhas metálicas, tá vendo? Como essas, para ser perfuradas, certo? Empacotadas para serem esterilizados. Esses furinhos aqui são propositais para o vapor da autoclave passar por dentro e esterilizar o que tiver dentro dessa caixinha. Então, ó uma foto aqui, ó, de uma profissional, tá vendo? Lavando e botando já os materiais depois de lavados no meio para desinfecção, tá vendo? Aqui também é uma desinfecção, né? Eu acho que aqui é Surfic, que normalmente você borrifa no material e deixa ali 10 minutos e depois de lavado, obviamente, ele tá pronto para ser seco e empacotado. Várias pinças aqui cirúrgicas. EPI, gente, tem que estar completo, então tem que estar em uso de óculos, touca, máscara, avental. É ideal que esse avental seja permeável e vá até os punhos. Uma luva, não pode ser essa luvinha que a gente usa para procedimentos, tem que ser uma luva de borracha para fazer a limpeza e esterilização, porque é produto químico forte. Aquela luva pode rasgar e bota a sua saúde em risco tudo isso.
Outra fotinha aqui mostrando uma área de processamento. Essa área que as mulheres, depois de receber esses materiais que já estão limpos e secos, estão empacotando, ó, na seladora com papel grau cirúrgico. Ó, o tecido que eu falei de TNT aqui, ó, é esse aqui, ó, esse tecidinho que são embalados alguns materiais como os lápis de cirurgia, como algumas caixas grandes de cirurgia, como kit de cateterismo vesical, e materiais menores ou pequenos são colocados nesse papel grau cirúrgico. Ó, aqui, ó, as roupinhas aqui no fundo, ó, os aventais ou os campos já lavados e elas montando os kits bonitinhos. Essa aqui mostra também uma área de preparo, tá vendo? Uma pessoa ali, ó, com a mega lupa, conferindo se as pinças estão bonitinhas, estão viáveis para uso. Já pensou o cirurgião, na hora de cirurgia, pegar uma pinça lá que tá com defeito, gente? Então, tem que ter uma pessoa que confere se essas pinças estão certinhas, estão boas para usar. Aqui uma outra foto mostrando uma profissional botando esses materiais para serem esterilizados. Vejam só que tem uma fitinha especial aqui que é botada, e essa fita não é só para fechar, ela também serve para indicar que esse material passou pela autoclave. Quando o material passa pela autoclave, a fitinha, que era toda branca, muda de cor e aparece essas listrinhas aqui, ó, na outra foto. Indica que o material passou pela autoclave, não indica que está estéril. Como assim, professora? Se a autoclave estiver com defeito, o material vai entrar, vai subir o vaporzinho, mas pode ser que não esterilize. Então, como é que sabe, professora, que está estéril? Normalmente, gente, uma boa CME, em uma boa CME, essas máquinas semestralmente, ou de 3 em 3 meses, ou de mês em mês, são testadas para ver se estão esterilizando. Tem uns testezinhos específicos que o hospital compra, bota dentro da máquina, fecha e faz como se fosse um processo de esterilização para ver, para testar se a máquina está boa, está funcionando e está esterilizando. Porque ela pode lançar o vapor, mas aquele vapor não ser no calor suficiente para esterilizar. E essa fitinha aqui, ela só indica que o material sofreu um processo de calor ali dentro. Ela funciona por calor. Então, se teve um calorzinho ali dentro da máquina, ela faz isso aqui, ó, aparece os risquinhos. Mas não indica que ela está estéril, indica que passou pela máquina, mas não que foi uma esterilização eficiente. Para saber que aquela máquina está esterilizando de forma eficiente, a CME tem alguns testes que faz, aí varia de acordo a máquina, né? A máquina e a central, que é feito de tempos em tempos. Eu não sei como é que testa a máquina de encruzilhada, mas é uma coisa que eu posso pesquisar depois para informar para vocês. Mas essa fitinha aqui, ó, indica isso, que passou pelo calor da máquina, mas que não necessariamente está estéril. O que indica que a máquina funciona é um teste que é feito de tempos em tempos, tá? E aí, depois que eles estão esterilizados, ficam armazenados aí, ó, organizadinhos, bonitinhos, pronto para serem dispensados, tá bom? Ó, vou falar um pouquinho do preparo e processamento dos materiais, porque aí, encruzilhadas, vocês acabam ajudando nesse processo, né? As caixas cirúrgicas, gente, são preparadas de acordo à cirurgia. Então, quando o paciente vai fazer uma cirurgia vascular, uma cirurgia de amputação, por exemplo, de pé, uma cirurgia vascular, a caixa ela tem materiais para essa cirurgia. Se a cirurgia for uma cirurgia geral, a caixa da cirurgia com as pinças já é outra. Se a cirurgia é uma cirurgia neurológica, a caixa com os materiais já é outra. Cada cirurgia varia de acordo com os instrumentos que usa. Então, quando o centro cirúrgico vai lá pegar a cirurgia, ou o técnico vai preparar a sala para a cirurgia, aquela cirurgia que vai ocorrer nessa sala é o quê? É vascular? Ele vai pegar uma caixa de vascular. O instrumentador é uma cirurgia cardíaca, ele vai pegar uma caixa cardíaca de material. Tem materiais que são incomuns, mas tem materiais que são específicos de uma cirurgia. Então, cada cirurgia exige certos tipos de pinça, de campos, de afastadores. Então, por isso que a gente identifica a caixa de acordo com a cirurgia.
A caixa média, por exemplo, é uma caixa geral, geralzona, que é utilizada na maioria das cirurgias e é composta por esses materiais aqui normalmente. Então, se eu falo assim, eu quero uma caixa média, é uma caixa geral, que é usada para muitas cirurgias. Não é uma coisa específica, mas se eu quero uma caixa vascular, ela vai ter materiais específicos para cirurgia vascular. Isso aqui, eu trouxe alguns exemplos de alguns kits básicos preparados no CME. Por exemplo, um kit de cateterismo vesical, quando é preparado lá. As meninas que montam os kits, vocês que já montam os kits, né? Vocês sabem que um kit de sonda, ele tem o quê? Tem que ter uma cuba rim, ele tem que ter uma cuba redonda, ele tem que ter uma pinça Kelly, né? Uma pinça Kelly normalmente é aqui, ó, uma Kelly curva ou uma Kelly reta. Normalmente a Kelly do vesical é uma Kelly reta. Ele tem compressa ou campo fenestrado, né? Que é aquele campo que tem um buraco no meio, é o campo fenestrado. Se não tiver aquele campo, pode ser uma compressa. E gaze. Esse é o kit de cateterismo vesical. Tem hospital que bota o campo, tem hospital que bota a compressa. Tem hospital que nem bota cuba redonda, que é muito boa para a gente colocar o PVPI ali, para a gente botar as gasezinhas e fazer a desinfecção ali da uretra do paciente e do genital do paciente. Então, normalmente o kit de cateterismo bom, básico, vem com esses materiais aqui. Então, vocês que estão lá encruzilhada já vão sabendo aí, porque vai ter uma matéria quando vocês pegam, acho que é emergência, que é junto com CME. Então, vocês ficam um tempo na CME fazendo esses kits, tá? Um kit de sutura. Toda cirurgia vai ter que suturar, não vai ter? Vai ter que ter um kit de sutura. Até mesmo um paciente que vai fazer uma sutura simples lá, que cortou a perna, cortou o pé, o cachorro mordeu, vai fazer uma cirurgia, um parto, né? Na área vai fazer um parto lá e vai ter que suturar, vai ter um kit de sutura, não é mesmo? O que é que tem um kit de sutura, gente? Uma tesoura, tá aqui, ó, isso aqui que eu botei é um kit de sutura. Tem a tesoura para cortar o fio, o porta-agulha, ó, o porta-agulha, que é essa pinça especial que ela segura a agulha ali na hora que vai fazer a sutura, certo? A pinça Kelly curva, auxiliar ali no processo de sutura, e a pinça dentada. Alguns kits ainda vêm com a serrilhada, e vem essa daqui, tem que vir essa dentada aí para ajudar na sutura. Então, um kit de curativo que vocês pegam na encruzilhada. O que é que vem um kit de curativo? Normalmente vem a pinça dentada, ou a dente de rato, né, que o pessoal chama, a serrilhada, uma Kelly curva ou reta, não é isso? E gaze. Não é isso que vem no kit de curativo? Então, vocês também vão ter que aprender a montar um kit de curativo, não é isso? Quando vocês estiverem aí no CME. Um lap médio, que é esse kit de tecidos aí que é usado no parto ou na cirurgia de pequeno porte, é usado no lap médio. Ele vem o quê? Ele vem 4 campos cirúrgicos, que são aqueles panos que delimitam o espaço e criam uma área ali estéril para você trabalhar. Uma capa, que é um avental, que o médico ou o enfermeiro vai usar, no caso de Nayara aí, ela usa bastante, porque ela faz nos partos, ela usa essa capa, e uma compressa, que você vai usar, que o médico ou a enfermeira vai usar para limpar as mãos. Então, normalmente, vai preparar uma sala lá de parto para Nayara. O que é que vocês vão pegar? Um lápis médio, um kit de sutura, não é isso? O paciente chegou lá na emergência com uma mordida de cachorro e o médico vai suturar. O que ele vai precisar? De um lápis médio e um kit de sutura. Certo? Lápis médio e kit de sutura usa para quase tudo, gente, que vai costurar a pessoa. Vai precisar disso aí, tá? Então é isso, pessoal. Não sei se essa aula ficou longa, provavelmente ficou. Às vezes eu falo rápido demais e me empolgo, então perdão por isso. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem no grupo. Eu estou disponível lá no grupo. No meu privado, é difícil eu pegar para responder mensagem, porque se vocês mandarem tudo, muita gente mandar, eu não dou conta, porque tem mensagem do trabalho, tem mensagem da vida pessoal, tudo junto. Então eu vou respondendo um e outro, mas no grupo, se mandar lá, eu vou tirar um espacinho de tempo para responder as dúvidas de vocês. A lista que eu mandei de Rômulo Passos tem questão de todos esses pontos que eu falei para vocês.
Tentem responder, já tem até a resposta embaixo, mas se tiver alguma dúvida, pode me mandar lá no grupo que eu vou sentar para responder, tá? Não tenham vergonha, não tenham medo. Beijos, saudades, fiquem em paz e qualquer coisa estou aí. Tchau!